Nós estamos em guerra, mas para o quê? Este é o meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. Então, qualquer um que segue a notícia, qualquer um que segue o Twitter, seja lá quem for que você segue, você sabe que nós estamos em guerra. Estamos em guerra de toda sorte. Estamos em guerra contra o mal biológico que está atacando todas as nações do mundo. Algumas estão sendo muito prejudicadas, outras nem tanto. Mas também está criando um ensejo para um oportunismo, não é, político que nós vemos não só na nossa nação, como também na nossa nação. E no meio de tudo isso nós vemos uma enorme guerra de narrativas. Quem está certo? Qual é o remédio certo? Pode tomar esse remédio? Pode tomar aquele remédio? O bom do Brasil é que nós estamos muito acostumados a nos automedicar. Nós somos um país que diz assim, funcionou para você? Ah, então vou tomar, não quero nem saber. Eu acho que isso está salvando muitas vidas, né? Porque se a gente depender da versão oficial de alguns governos, vai morrer, simplesmente. Mas vamos lá, eu não vou entrar no mérito disso. O que eu quero falar é o seguinte: nós estamos em guerra pelo quê? É uma guerra de narrativa, sim, uma guerra política, certo? Mas eu não sou político, eu não sou um comunicador político, não, eu vejo as visões, eu tenho, como já falei em outros programas, eu tenho minha opinião, né? Eu tenho direito a ter a minha opinião. Um pastor não é um banana, não é um alienígena, não é alguém que vive numa torre de marfim. É alguém que vive, pisa o solo que todo mundo pisa, mas ele tem um papel. E meu papel é olhar pela igreja, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus, faz parte do seu plano essencial. E quando nós olharmos tudo isso, nós descobrimos que no seio de tudo, no âmago de tudo, existe uma questão do bem e do mal, existe uma guerra entre o bem e o mal. E nós estamos numa guerra. Mas é uma guerra pelo quê? Eu creio que nossa guerra é pela alma da igreja e, consequentemente, pela alma da nação. A igreja é sal, a igreja é luz. Se o sal perde o seu gosto, meu Deus do céu, serve para nada, senão para ser pisado pelos homens. Mas nós vemos na intercessão de Abraão, quando os anjos chegaram para ele a caminho de Sodoma e Gomorra, ele fez uma pergunta: se houver 10, ele perguntou, começando com 50, se houver 50, se houver 45, justos na terra, terás misericórdia desta terra? E o Senhor falou sim, e chegou finalmente, ele foi diminuindo, voltando, perguntando, até que finalmente ele disse: se tiver 10 justos, preservará? E a pergunta é: há 10 justos? Há uma igreja que ama a Deus, que teme a Deus, que busca a Deus? Esta é a pergunta. Eu creio que há. Eu creio que haja esse número no Brasil. Eu creio que haja o número de justos. Eu fico pensando em Elias, quando ele disse: eu sou o único, meu Deus do céu, eu sou o único que está te servindo. Deus respondeu para Elias: não, existem 7.000. 7.000 parece muita gente, mas quando você pensa nos milhões que havia em Israel na época de Elias, não era tanto assim, era um percentual muito pequeno. Mas se houver um povo que sabe se humilhar, buscar a face de Deus, se arrepender dos seus pecados, então Deus pode mudar a sorte dessa nação. Mas não. O problema dessa nação, gente, é a nossa alma. A alma brasileira está corrompida e seduzida por vãs filosofias, está corrompida por toda a sorte de imundícia e imoralidade, e a igreja também. Recentemente eu soube de colegas meus que ficaram doentes com o Covid-19. Ficaram doentes, mas não falaram para ninguém, porque eu não sei porquê, não sei. Nosso presbitério, nossos pastores e bispos, nós temos uma comunicação constante e nós temos orado por muitos, e graças a Deus até agora todos foram curados, todos se recuperaram, graças a Deus. E continuamos a orar. Mas há pessoas que simplesmente não compartilham porque acham, de repente, eu não sei o que, não quero presumir, eu sei da minha experiência antiga, né, pentecostal, porque antigamente pentecostal não ia para o médico porque parecia que era falta de fé. E essa questão de não ir para o médico, gente, também não tem nada a ver.
Mas, por outro lado, nem admitimos que nós estamos doentes. Gente, nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que compartilhar os nossos fardos, as nossas lutas, os nossos desafios e as nossas emergências e orarmos uns pelos outros. Isso faz parte da função normal, faz parte dos anticorpos deste corpo espiritual, desse corpo de Cristo. Nós temos que orar uns pelos outros, compartilhar os nossos fardos para que o enfermo seja curado. Por outro lado, você tem outro extremo, pessoas que se dizem, Deus está comigo, nasci para ser cabeça, não cauda. E na sua presunção, há pessoas morrendo também. Por quê? Porque em vez de entenderem a sua fragilidade, depender das orações dos santos, em vez de olhar para Deus e dizer, Senhor, me socorre, mas por outro lado, não seja a minha vontade, mas a tua vontade, mas eu estou me apegando a ti. Em vez de fazer isso, simplesmente dizem, nada vai me tocar. E essas pessoas estão sendo grandemente despertadas pelo momento, porque estão descobrindo que a coisa não é bem assim também. A alma da igreja é uma alma humilde, é uma alma dependente de Deus e das orações, do apoio mútuo. Nós temos que guerrear, nós temos que lutar pela alma da igreja, porque a igreja também anda débil, anda corrompida, anda mundana e precisa se recuperar. Caro colega, vamos lá. Vamos espalhar essa notícia. Temos que fazer isso. Este é o podcast Café Espiritual, feito para pastores, seminaristas, suas famílias. Eu volto a oferecer o meu e-mail, caso você queira oração ou trocar uma ideia, precisar de um conselho. Já estou no ministério há 40 anos. Essa semana passada completei 40 anos de ordenação. Eu me coloco aqui à sua disposição. Podcast.caféespiritual, uma palavra só, sem acento no primeiro @gmail.com. Ou pode entrar na minha página no Facebook. Walter Robert McAllister Jr. Estou aí. Se você for pastor, vou aceitar seu pedido de amizade. Vamos ter um link aí pelo Facebook. Enquanto essas mídias não nos bloqueiam, sei lá o que vou fazer, bloquear a fé, estão bloqueando tantas coisas, estamos aí ainda à disposição. Eu me despeço, volto assim que eu puder, tento fazer isso 2 vezes por semana e me despeço então desejando que Deus te abençoe, rica e abundantemente.